Hoje eu venho tratar especialmente de uma promessa do governo, em especial do BNDES, o famoso BNDES, com os caminhoneiros de nosso país, especialmente do meu estado, do Rio Grande do Sul. A questão é que a demora do BNDES em regulamentar as novas regras para financiar máquinas e equipamentos agrícolas, através do FINAME, e também para caminhões, prevista na famosa Lei dos Caminhoneiros e sancionada em março, nós estamos em junho, entrando em julho quase, está deixando na mão centenas de transportadores do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros. O setor estima que o transporte no Rio Grande do Sul está reduzindo, em média, 30%, não só pela desativação econômica, mas também porque estas regras não foram regulamentadas. Só a Associação Brasileira dos Caminhoneiros de Pelotas, presidida por Nelson Vergara, calcula que dos 400 caminhoneiros associados, cerca de aproximadamente metade deles, ou seja, 200 caminhoneiros, estão com dificuldades para pagar as parcelas mensais do FINAME, atrasadas por causa do agravamento da crise econômica e da retração na economia. Não fosse o início do plantio da soja em algumas áreas do estado, que gera atividade de transporte de adubos para as lavouras, a situação dos transportes e do frete estaria ainda pior. A queda drástica do comércio tem resultado em menos cargas para transporte e, por isso, muitos caminhões estão parados. A dívida do FINAME, porém, para esses transportadores está em pleno movimento. Quer dizer, a economia está parada, mas a cobrança do financiamento está andando rapidamente. A cada mês, essas dívidas crescem e aumentam na contramão da economia em estágio recessivo. Segundo os transportadores, se em 30 dias essa situação não for equacionada pelo BNDES, aí faço um apelo ao doutor Luciano Coutinho e aos técnicos do BNDES, a inadimplência no FINAME aumentará e mais autônomos terão que se desfazer dos caminhões e, nos casos mais graves, sair, inclusive, dessa atividade tão importante para toda a economia de nosso país. Diversos caminhoneiros têm reclamado que, mesmo após recorrer aos bancos credenciados, com toda a documentação na mão e os critérios previstos na lei dos caminhoneiros, nada está sendo feito por ausência de regramento que depende do BNDES. Senador José Medeiros, eu sei que manifestação de comunicação adiável não prevê regimentalmente a parte, mas eu tenho certeza que o senador Jorge Viana tem sensibilidade para esse problema e, Vossa Excelência, eu esperava, sim, uma participação não à parte, porque tem defendido a categoria, porque é da Polícia Rodoviária Federal. Com muita gentileza, de sua parte, eu concedo essa parte a Vossa Excelência. Agradeço, senhor presidente, senadora Ana Amélia, pela parte. E louvo Vossa Excelência por trazer esse assunto à baila. Nós tivemos uma luta incansável, alguns meses atrás, contribuindo até com o governo para que, naquele momento de difícil situação pela qual passavam os caminhoneiros, que já era esse problema, todos nós, Vossa Excelência, então, foi incansável aqui, junto com o senador Paim, com o senador Blário Maggi, o senador Moca, e contribuímos naquele momento, buscando entendimento para que a greve fosse debelada. Os caminhoneiros pararam esse país. É bom a gente lembrar que o país estava já sofrendo desabastecimento. E qual foi o compromisso que foi feito? Foi feito esse compromisso que Vossa Excelência agora traz aqui na tribuna. Então, louvo Vossa Excelência por isso, porque para relembrar o governo da agonia que foi, esse governo ficou a reboque da situação, é bom lembrar. Demorou 10 dias e houve a contribuição de senadores da oposição, da situação, enfim, de todos, no sentido de debelar. Chegou-se a essa solução, e Vossa Excelência agora traz a cobrança com muita propriedade. É importante o governo ver que esse problema não foi criado por esses caminhoneiros. Houve uma oferta de empréstimo, essas pessoas investiram na economia, e eu relembro aqui o ex-presidente Lula, certa feita, quando se incentivou que as pessoas comprassem carro a gás, porque disseram que haveria gás, ele disse, olha, a responsabilidade é do governo, porque foi o governo que falou que poderia comprar carro a gás. E as pessoas foram lá e investiram. Então, nesse momento, é importante alguém do governo tomar a posição e assumir essa responsabilidade e ouvir
alerta que Vossa Excelência faz aqui. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente, senador José Medeiros, até por recobrar a memória desse compromisso feito para conseguirmos, no entendimento com a categoria, para encerrar a greve. E a categoria, depois de intensas negociações que envolveu, como disse muito bem Vossa Excelência, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, o senador Moca e o senador Blairo foram os representantes designados pelo presidente Renan Calheiros para fazer a interlocução com as lideranças dos caminhoneiros, foram bem-sucedidos, trabalharam intensamente, o senador Paim também, como vinculado à área dos trabalhadores, e na Câmara, meu colega deputado Covatti Filho, que é da Frente Parlamentar em Defesa dos Caminhoneiros, deputado Jerônimo Gerg, todos entramos nesse circuito, Vossa Excelência também, com a ponderação de sempre, para ajudar. Foi um momento realmente complicado para o próprio governo, porque o transporte de remédios, de alimentação para os animais, a ração, tudo estava comprometido, correndo o risco de um gravíssimo prejuízo para toda a economia brasileira. E graças ao entendimento e à sensibilização da categoria, eles suspenderam a greve mediante as condições estabelecidas num acordo. Acordo é para se cumprir, senador. Não precisa escrever no papel. A palavra basta. Então, queremos que o BNDES regulamente esta matéria que foi acertada e acolhida lá naquele momento. Isso é março. Estamos falando em março do acordo. Agora, nós estamos em junho, virando para julho. Então, quase 5 meses de espera. Então, eu penso que a equipe técnica do BNDES está qualificadíssima para fazer isso. Então, nosso presidente Luciano Coutinho, por favor, lembre dessa questão política, desse entendimento, desse acordo com os caminhoneiros, porque depois, quando a categoria parar de novo, ela terá motivos de não acreditar que o acordo será cumprido. É simplesmente isso o resumo da ópera. Então, queria lembrar que o trabalho desta Casa fez em relação à Lei dos Caminhoneiros, liderada pelo senador Paim, a Lei 13.103 de 2015, inclusive com a participação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da qual eu sou presidente, precisa ser complementado pelo Executivo, sem que as regulamentações por parte do BNDES, essa lei, infelizmente, fica empacada, fica guardada. As negociações para promover ajustes no transporte autônomo foram intensas. Na audiência pública promovida pela CRA, no dia 12 de março, ficou evidente que, para pôr fim à greve dos caminhoneiros, que parou o Brasil, foi preciso condições para o setor continuar em plena atividade, mesmo no período da crise econômica. O governo prometeu tomar as medidas necessárias para permitir a prorrogação, por 12 meses, do pagamento dos caminhões adquiridos pelo programa Pro Caminhoneiro e Finame, do BNDES. Até agora, porém, esses acertos, como eu disse, não saíram do papel. É preciso resgatar o cumprimento desse acordo. E eu falo isso em nome dos caminhoneiros. Meu estado é um estado que anda sobre rodas. Nós temos cidades em que é chamada capital dos caminhoneiros, como São Marcos, a mesma minha cidade, Lagoa Vermelha. Os maiores clubes que tem lá são dos caminhoneiros, senador José Medeiros. Então, é uma categoria muito organizada.